E se você estivesse andando em uma floresta e desse de cara com o Inosuke de Demon Slayer, só que dessa vez ele quer acabar com você. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum! Esquece esses fracassados, cai na mão comigo! Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Inosuke Hashira é um dos principais protagonistas do anime Demon Slayer, e é claro, junto com Zenitsu e os companheiros de viagem, Tanjiro e Nezuko. Ele também é um matador de demônios, e que está pronto para atacar qualquer ser das trevas que ouse chegar perto demais e tentar a sorte. Maldição! Não posso esperar pra voltar e te dar uma bifa! Para de falar essas coisas, ô! No vídeo de hoje, vamos abordar, pela perspectiva do Inosuke, achar que você é um demônio. Ou seja, ele vai caçar você e, é claro, nós vamos descobrir como derrotá-lo. Os senhores são os caçadores de Oni? E se você quer aprender como sair vivo dessa batalha, quem é inscrito do canal vira um mestre da derrota contra os seres que a noite desperta. Demônios. Demônios são retratados nas mais diversas culturas ao redor do mundo. Desde os antigos maias até os antigos egípcios, todos relatavam seres assim, encontros com seres da noite, e que nem sempre terminavam bem. Ao longo dos anos, os relatos mudaram e se modificaram, até mesmo como os mais atuais, onde temos uma história como base. Popularmente, acredita-se que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um anjo da guarda mais alta dos céus, e ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. É certo que há passagens na Bíblia que falam de seres caindo do céu e atormentando os seres da terra. Os relatos, apesar de variarem, são sempre semelhantes, na parte que diz como eles chegaram e como ficaram de formas tão estranhas, ou até mesmo como eles comem a carne humana. A forma que eles assumem justamente se trata dos medos humanos. Vimos que eles assumem formas e até mesmo são meio humanos e meio feras, justamente no intuito de causar o medo. E esses relatos não são apenas da cultura cristã. Até mesmo os povos mais isolados do oeste asiático relatavam homens feras, que apareciam nas noites mais sombrias. Você vai morrer, ó! A aparência. Ele é um jovem de estatura mediana e até uma cor pálida, com uma constituição extremamente tonificada. Ele também é muito musculoso para sua idade, possuindo músculos grandes e bem definidos, principalmente sobre seu estômago e braços. A personalidade. Inosuke é um jovem extremamente temperamental e orgulhoso, que sempre gosta de pensar que é o lutador mais forte em uma situação, desafiando constantemente a maioria das pessoas que encontra e querendo que os outros o respeitem e o elogiem por sua habilidade. Isso muitas vezes o leva a um perigo desnecessário, já que ele tende a superestimar suas habilidades em comparação com quem está lutando e se recusa a aceitar quando é derrotado, o que pode ser visto até mesmo quando Gyutomaka tenta amarrá-lo após sua luta contra o Demônio Aranha, para impedi-lo de desafiar para uma luta que ainda estava gravemente ferido de sua batalha anterior. Este desejo constante de ser melhor também pode ser porque Inosuke seja muito provocativo, já que ele frequentemente tenta incitar os outros, principalmente Tanjiro, embora no caso deste último ele geralmente falhe, devido à natureza indiferente e gentil de Tanjiro. Por ter sido criado por javalis, Inosuke também demonstrou possuir pouca compreensão da interação humana normal, pelo menos na época de sua estreia, já que ele parece frequentemente assumir que as pessoas que se aproximam dele querem atacá-lo e não fazer o bem, e até parece compreender a bondade que os outros demonstram por ele. De certa forma, ele não sabe nem ler e nem escrever, e se esforça para dizer o nome das pessoas corretamente, dizendo muitas vezes o nome de seus próprios companheiros de forma errada. Estúpido, Tanjiro! É Tanjiro, caramba! Ele pode ser muito rude sem a intenção e tratar todos como inimigos no início, mas no geral ele é um personagem muito engraçado e divertido, fazendo coisas muito engraçadas, pelo menos uma vez por episódio ou capítulo. Vamos comer esse bicho! No entanto, à medida que a história avança, Inosuke é cada vez mais influenciado pelos caminhos de Tanjiro e se habitua mais ao afeto e à generosidade, aprendendo a reconhecer também a força de outras pessoas além de si e desenvolver sentimentos de amizade por ele e por Zenitsu. Embora o faça, ainda mantém a sua natureza orgulhosa e constantemente o desejo por elogios. Ele também começa a pensar mais estrategicamente ao entrar em combate, usando táticas mais inteligentes que aprendeu com os caçadores de demônios mais experientes, e não apenas correndo para as lutas sem pensar.
o senso de camaradagem de Inosuke melhora drasticamente durante o desenvolvimento do anime, melhor evidenciado quando ele investiu contra Muzan, enquanto lamentava a quantidade de Demon Slayers mortos e mutilados pelo Lorde Demônio, e exigia que ele devolvesse tudo que havia sido tirado deles, ou então morreria como retribuição por seus crimes. Essa é uma boa descrição de toda a personalidade desse personagem. Habilidades. Apesar de estar a apenas 2 fileiras do fundo, Inosuke é um espadachim de nível Hashira, com habilidades e atributos até mesmo considerados incríveis. Ele mostrou ser capaz de se manter e contribuir em lutas contra demônios de categoria superior ao ser, e ser mais do que capaz de eliminar demônios por si mesmo. Ele também é incrivelmente talentoso, possuindo sentidos e flexibilidade inumanas, bem como habilidades necessárias para fazer o seu próprio estilo de respiração e usá-lo com um grande efeito. Combate animalesco. Devido ao crescer com javalis nas montanhas, Inosuke adotou seus hábitos, tanto seu estilo de combate corpo a corpo, quanto a habilidade com a espada lembram muito animais e feras. Tanjiro notou que seu estilo de luta antinatural se assemelha de uma besta de 4 patas, devido aos seus ataques vêm de um ângulo extremamente baixo e ao mesmo tempo são muito ferozes e incorporam outros movimentos não ortodoxos, tornando muito imprevisível e muito cruel. Imitação de animais. Devido a viver e crescer com javalis, Inosuke aprendeu a imitar muitos de seus comportamentos, o que contribuiu para a sua proficiência em sua respiração de fera. Flexibilidade aprimorada. Inosuke é extremamente flexível, a ponto de poder se inclinar para trás de forma com que sua cabeça alcance seus pés. Mais tarde, ele exibe a capacidade de deslocar seu braço para estender seu alcance o quanto queira e deslocar qualquer uma das articulações de seu corpo à vontade. Essa flexibilidade se estende adicionalmente a seus órgãos internos, já que ele foi capaz de mudar seu coração e evitar que fosse perfurado em uma luta contra Daki. Toque aprimorado. Depois de crescer nas montanhas, Inosuke desenvolveu um senso de toque agudo e incrivelmente sensível. Ele também pode sentir pequenas vibrações no ar. Usando essa habilidade, ele pode dizer se alguém está olhando para ele, especialmente se eles têm alguma intenção hostil. Ele pode até mesmo apontar o local exato para qual eles estão olhando, e isso dá uma vantagem muito grande durante os combates. Percepção extrasensorial. Os sentidos de Inosuke são afiados e tais extremos que ele possui uma forma de percepção extrasensorial que lhe permite detectar coisas que os humanos são completamente ignorantes. Inosuke pode sentir o quão sérios são os seus oponentes, visto quando sentimos os ataques da faixa Daki. Ele também foi capaz de sentir a malícia de uma pessoa e a intenção de matar, mesmo quando ele estava fora do seu alcance de visão, o que impediu de ser morto por Gitaro. Inosuke também foi capaz de sentir que o Obi de Daki ferir as pessoas que estavam presas lá dentro. Vontade indomável.
Inosuke possui uma incrível e destemido vontade e espírito, nunca vacilando e permanecendo sempre firme e corajoso diante de qualquer inimigo, a ponto de colocar a si mesmo em perigo e a sua vontade atrás das outras pessoas. Sua vontade foi o melhor demonstrada durante a sua batalha contra Oppenheim em Doma, onde, apesar de sofrer dezenas de ferimentos, ele se recusou a desistir e continuou a lutar contra o demônio apesar de seu poder esmagador. Resistência a veneno. Inosuke foi capaz de resistir e sobreviver ao efeito do veneno de Upahang 6, embora tenha sido considerado incrivelmente mortal, o que sugere que ele pode ter imunidade completa a algumas substâncias venenosas. No entanto, como afirma, isso também significa que nenhum dos medicamentos do Shinobu vai funcionar com ele. Então, se ele for exposto a um veneno mais forte do que o Gitaro, ao qual ele não desenvolveu resistência, eles não podem ser usados como remédio, e ele então pode estar no maior perigo de morte. Ação repetitiva. Uma técnica praticada por poucos membros do corpo do exército permite que uma pessoa alcance os mesmos efeitos da respiração de concentração total, usando movimentos pré-definidos e repetitivos, lembrando dos sentimentos intensos para abrir os 5 sentidos e aumentar sua concentração, prolongando então os poderes físicos do corpo por um longo período. É possível usar a ação repetitiva e a respiração simultaneamente, concede então ao usuário uma força imensa, capaz de rivalizar com as luas do demônio superior. Inosuke rapidamente dominou essa técnica depois de assistir Tanjiro. Como derrotar? Eu juro que eu vou encontrar o seu ponto fraco e te derrotar! Para a gente começar a entender como derrotar, precisamos de muita cautela, e justamente por esse oponente ser de extrema habilidade, como nós já vimos. E quando começamos a analisar como derrotar, veríamos que o melhor modo de sobreviver ao Inosuke seria se aliando a seus terríveis inimigos demônios. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum! Esquece esses fracassados, cai na mão comigo! Justamente por isso, eles seriam os demônios, que tanto encontramos ao redor da série. Como vimos, a falta de vontade de confiar do Inosuke seria amplamente refletida dentro dessa situação, pois ele já estaria atrás de nós, como nós mesmos vimos no começo desse vídeo. Maldição! Mal posso esperar pra voltar e te dar uma bica! Para de falar essas coisas, ô! Então a primeira coisa que faríamos, tentaríamos achar um demônio que realmente conseguisse nos ajudar, de forma a conseguir derrotar o terrível Inosuke. Os senhores são os caçadores de Oni? Lembrando que do nosso ponto de vista, ele é ruim, afinal, ele quer nos matar. Então a gente vai tratar ele como se fosse o vilão dessa história. Você vai morrer, ó! O demônio escolhido não seria nada mais, nada menos que Muzan, o grande rei dos Onis. Alguém mais tem uma última palavra a dizer? Muzan foi o primeiro de sua espécie e progenitor de todos os demônios que vieram depois. Me perdoa, mestre Kibutsuji, por favor! Seu sangue puro lhe torna praticamente invencível, imune às táticas mais eficientes como a decapitação. Como isso foi acontecer? Vocês têm mais medo dos caçadores de Oni do que de mim? Para piorar, ele é capaz de fortalecer qualquer demônio a níveis absurdos, com apenas um pouco de seu sangue. Não, eu nunca pensei nisso. Eu tô disposta a colocar minha vida em risco pelo senhor, meu mestre. E foi assim que ele fez diversas batalhas, os demônios tornarem-se tão poderosos. Poucos sobreviveram à sua presença, então é difícil determinar a verdadeira extensão de seu poder em combate. Alguém mais tem uma última palavra a dizer? Mas saiba que seria necessário o equivalente a 9 Hashiras para começar a desafiar minimamente o grande rei demônio. Conseguindo então a ajuda dele, começaremos a bolar um plano para derrotar Inosuke. Primeiramente, iremos achar um modo de atraí-lo. Vamos comer esse bicho! E é claro, teríamos que fazer isso em um momento que ele estivesse sozinho. Afinal, queríamos que a nossa batalha fosse apenas contra ele, e justamente não envolver os outros participantes nisso. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum! Esquece esses fracassados, cai na mão comigo! Bom, a primeira coisa que faríamos seria fazer olhar para ele com ódio, para que ele usasse seus poderes e sentisse que estamos com ódio. Cai pra dentro, panaca! Eu não! Eu não quero mais lutar, pra mim já deu! Vem quente que eu tô perdendo! Assim, ele começaria a vir atrás da gente. Iríamos levá-lo até uma região da floresta, onde ele estaria sozinho. Eu juro que eu vou encontrar o seu ponto fraco e te derrotar! Apenas ele contra nós. Nessa hora, iríamos utilizar Muzan. Alguém mais tem uma última palavra a dizer?
Muzan então pode usar seu sangue como uma arma. Eu não vou fazer isso! De jeito nenhum! Esquece esses fracassados! Cai na mão comigo! Injetando doses mortais em seus oponentes por meio de várias garras e tentáculos. Acabou, ele vai nos matar. Nesse caso... O que leva o oponente à morte. Você vai morrer, ó! Como vimos, Inosuke é imune a vários venenos. Então, a coisa que faríamos seríamos nós mesmos ficarmos de isca. Assim, quando Inosuke viesse nos atacar, usaríamos Muzan. Muzan, então, injetaria o seu próprio sangue em Inosuke. E nessa hora, Inosuke dificilmente sobreviveria e começaria a sentir os efeitos desse sangue que seria venenoso para ele. Eu não vou fazer isso! De jeito nenhum! Como vimos, ele não pode ser tratado pelas coisas convencionais que curariam venenos. E desse jeito, ele acabaria perecendo pouco a pouco. E assim, derrotaríamos o Inosuke. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.